No dia 23 de setembro de 2013, a cidade de Lorena foi sede da 7ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Hoje nós estamos dando mais um passo importante, eu diria mesmo até valioso para o desenvolvimento desta região ao assinarmos esta resolução, uma resolução conjunta com a Secretaria de Energia, também dirigida pelo deputado José Aníbal, e aqui sendo representado pelo Fernando Bruno, como subsecretário da Secretaria de Estado de Energia, e pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Certamente, o resultado dos estudos que serão elaborados por esse Conselho, pela Secretaria de Energia, pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, certamente esses resultados serão importantes, valiosos para o futuro desta região. O escopo desta resolução trata justamente de inserir as áreas que potencialmente são produtoras de recursos minerais no planejamento municipal, mas tendo esta visão hoje de integração desta região. Esse é um passo fundamental, essencial, para pensarmos também na elaboração desta política voltada para a energia e para a mineração, mais notadamente, o espírito de colaboração que naturalmente move todos os prefeitos e todos aqueles que irão trabalhar, portanto, fruto desse processo, desta resolução. Houve ainda o lançamento do Atlas Digital da região do Vale e Litoral Norte, elaborado pela Emplasa. Esse Atlas Digital, ele foi elaborado por intermédio de uma tecnologia desenvolvida pela Emplasa. Nós já realizamos os Atlas da região metropolitana da Baixada Santista, de São Paulo, de Campinas. Estamos iniciando agora o Atlas das aglomerações urbanas de Jundiaí e de Piracicaba, e é com muito orgulho que nós lançamos, então, hoje esse Atlas Digital. Nós realizamos aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, a solenidade que criou o Gabinete de Ações Estratégicas para a área de segurança, com a participação do secretário adjunto de Segurança Pública, o Antônio Carlos da Ponte, com a presença também do secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, com a participação aqui dos deputados Hélio, Marco Aurélio, Padre Lobato, enfim, com diversos operadores do direito desta região, o Ministério Público, Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil. E neste dia, há cerca de 40 dias aproximadamente, que assinamos a criação do GAMESP para essa região, nós fizemos o anúncio também dos investimentos para a elaboração do projeto de vídeo monitoramento para a região como um todo. A Emplasa, que é a empresa paulista de debates, de elaborar propostas, projetos, uma empresa que possui técnicos da mais alta qualidade, da mais alta competência, e aqui nós temos sempre a presença marcante do nosso vice-presidente, o Pedretti. A Emplasa ficará responsável pela elaboração do projeto do vídeo monitoramento, envolvendo esta região, a região de Campinas, a aglomeração urbana de Jundiaí e também a região da Baixada Santista. Fruto de um termo de cooperação técnica que nós iremos assinar na próxima reunião do GAMESP aqui
no Vale do Paraíba, no dia 3, em Guaratinguetá. Nesse dia, estaremos assinando esse termo de cooperação técnica, destinando R$1 milhão para a elaboração, portanto, desse projeto para toda a região, portanto, na área da segurança pública e, especificamente, na elaboração das propostas de vídeo monitoramento. O papel da Implaza será muito importante, porque irá sistematizar, unir todas as propostas que já foram elaboradas por cada uma das prefeituras, e a Implaza, fruto desse trabalho de natureza técnica e também, naturalmente, se envolvendo com todas as prefeituras, para que haja essa interlocução entre todos vocês, a Implaza ficará responsável, portanto, por cumprir esse papel fundamental para que as estatísticas aqui, do ponto de vista da escalada da violência nessa região, elas possam diminuir e definirmos também, na área da segurança pública, uma ação estratégica, tanto no que diz respeito ao trabalho preventivo, e aí então as secretarias de cultura, de esportes e de desenvolvimento social terão um papel fundamental em elaborar programas para esta região, especialmente para os adolescentes e para a juventude que estão em áreas de vulnerabilidade social. Então, o papel preventivo será muito importante a ser elaborado por essas secretarias. O diagnóstico que será apresentado para todos os senhores também é muito importante para que, a partir do raio-x, as ações afirmativas e com inteligência, sejam elaboradas com a Secretaria de Segurança Pública, sob a titularidade do secretário Fernando Grella. Então, será um momento muito importante esta primeira reunião a ser realizada dia 3, na cidade de Guaratinguetá, com a participação do secretário adjunto Antônio Carlos da Ponte. Então, gostaria de apresentar estas informações a todos os prefeitos, que a partir da próxima reunião, com a assinatura desse termo de cooperação técnica, a Implaza irá disparar esse trabalho, que será feito de forma conjunta, com todos aqueles que integram o GAMESP e também, naturalmente, com todas as prefeituras. Segundo tema também que eu gostaria de abordar com todos os conselheiros, diz respeito ao papel também da Implaza, já desenvolvido em parceria com a escola, com a Fundação Escola Sociologia e Política, que fez o levantamento dos 21 municípios desta região que tem a sua economia mais degradada, que possui as maiores dificuldades no seu processo de crescimento e que, por outro lado, também, do ponto de vista do seu índice de desenvolvimento humano, são aqueles municípios que ainda passam por diversas dificuldades. Esse trabalho foi elaborado por esta Fundação Escola Sociologia Política, fruto de uma parceria celebrada com a Implaza, e foram destacados 3 eixos, portanto, neste programa a ser desenvolvido para a região metropolitana do Vale do Paraíba, especificamente para esses 21 municípios. Esses eixos são nas áreas da agricultura, do turismo e também da cultura. Aquilo que foi elaborado pela Fundação, os projetos que foram apresentados junto à Implaza, tudo isto será objeto de apreciação na próxima reunião do Conselho. Aí o Pedretti, então, fará a exposição desses 3 eixos, das propostas que foram encaminhadas, apresentadas pela Fundação, pela Implaza e também de comum acordo com as 3 pastas que fazem parte, portanto, dessas prioridades, dessas metas
que estão sendo traçadas na área da agricultura, com a secretária Mônica, na área do turismo, com o secretário Valverde, e na área da cultura, com o secretário Marcelo Araújo. Os 3 secretários já receberam esses projetos, isso está em fase de apreciação dessas 3 secretarias, e na próxima reunião, portanto, deste conselho, o Dr. Pedretti fará a exposição dessas metas nesses 3 eixos, portanto, definidos de comum acordo. Quero dizer também que será marcada uma data para que o governador do estado, Geraldo Alckmin, possa assinar o autorizo para que esses projetos vinculados a essas 3 áreas sejam, portanto, realizados nesta região. Então, isso depende naturalmente da agenda do governador, mas ainda hoje de manhã, na vinda para Lorena, conversando com o secretário-chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, ele já me antecipou que é esse o desejo do governador, de assinar este ato na presença de todos os prefeitos desta região. E terceiro ponto que eu gostaria de apresentar a vocês, na última reunião, a gente fez a abordagem acerca do encontro que tivemos em Brasília, eu, o Dr. Pedretti, o presidente do Conselho, Ildefonso, o presidente do Conselho da região de Piracicaba e também o presidente do Conselho da região de Jundiaí, de um encontro, de uma reunião que nós tivemos, caro Fábio e caro Ildefonso, com o presidente da Anatel. E lá, no momento, ele nos disse que, para que houvesse esta alteração no contrato de concessão com as empresas que estão operando, naturalmente, esse sistema, obrigatoriamente, ele teria que promover, em 2015, que é o prazo apresentado pelo presidente da Anatel, audiências públicas, para que, então, fosse apresentada a proposta de isenção da tarifa de interurbano na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Apresentamos os nossos argumentos, protocolamos um ofício em nome de todos os prefeitos desta região e recebemos a resposta da Anatel, que foi contrária à solicitação, deputados, que nós apresentamos naquela reunião por intermédio de um ofício. Formalizamos, portanto, essa solicitação junto à presidência da Anatel. E os argumentos apresentados pelo presidente e depois na resposta oficial, de certa forma, o argumento apresentado pelo presidente da Anatel não tem procedência, porque ao longo desse período, por intermédio de resolução, a Anatel concedeu esse benefício de isenção de tarifa interurbana para diversas regiões do país. Bem, quando fizemos esse levantamento, ficamos surpresos, porque justamente o argumento que foi apresentado, Marco, pelo presidente da Anatel, é de que esse benefício de isenção da tarifa interurbana só poderia ser concedido desde que houvesse a realização das audiências públicas. Qual não foi a nossa surpresa quando soubemos que, portanto, houve precedentes em outras regiões do país concedendo esse benefício, independentemente da realização de audiências públicas, portanto, não cumprindo esse prazo estabelecido pelo presidente, que seria a partir de 2015. Em função disso, que providência nós estamos adotando? Estamos elaborando um outro ofício a ser encaminhado ao presidente da Anatel, destacando que
já houve, portanto, precedente, não é? E que esse seria um direito por um princípio de isonomia, que é um princípio constitucional, fundamental, seria, portanto, estendido esse benefício à região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Nós entendemos que não há razão, especialmente em função desse precedente adotado pela Anatel, não há razão para que os moradores desta região fiquem pagando uma tarifa de interurbano, não é, na composição dos 39 municípios. Eu vou fazer rapidamente aqui a leitura do novo ofício, então, portanto, que nós estamos encaminhando à Anatel, para que todos tenham conhecimento, e depois nós vamos encaminhar uma cópia para todos os prefeitos e também para os conselheiros do Estado desse novo ofício. Bem, então, São Paulo, 23 de setembro, etc. e tal. Senhor presidente, se dirigindo, portanto, ao presidente da Anatel, que chama-se João Batista Rezende. Senhor presidente, em 2011, por meio de solicitação formulada pela internet, e mais recentemente mediante ofício número tal, que foi o nosso ofício, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Metropolitano consultou esta autarquia sobre a possibilidade de serem promovidas alterações nos anexos 1 e 2 da resolução número tal, no sentido de que os municípios que integram a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte sejam incluídos em situação de tratamento local para os fins previstos no serviço telefônico fixo comutado. Quanto à primeira consulta, a Anatel respondeu que no caso de criação ou alteração de uma região metropolitana ou região integrada de desenvolvimento, elas só serão consideradas daqui 5 anos, quando ocorrerão as revisões dos contratos de concessão. Já no que concerne a segunda consulta, incluída também a situação de aglomerações urbanas e micro-regiões, essa autarquia afirmou: aí diz respeito à região, à aglomeração urbana de Piracicaba e também de Jundiaí. Sua solicitação, contudo, será examinada no procedimento que revisará os contratos de concessão a vigorarem no período de 2016 a 2020. Todavia, continua o ofício, em 2 de agosto último, o Conselho da Anatel, acolhendo parecer exarado pelo conselheiro relator Marcelo Bechara de Souza Obaica, aprovou, com apoio no artigo 8º do Regulamento de Áreas Locais, a revisão dos anexos 1 e 2 do mencionado ordenamento normativo, resultando tal ato na criação e ampliação de novas áreas locais e na inclusão de novas situações de tratamento local em diversos estados da Federação. Com efeito, as alterações dos anexos 1 e 2 aprovadas pela Anatel foram efetivadas sem a necessidade, isso está grifado, sem a necessidade da realização de audiências públicas e na vigência dos atuais contratos de concessão, que serão revistos somente a partir de 2015. A decisão normativa adotada pela Anatel colide, em nossa opinião, com o teor das respostas às nossas solicitações. Eis que a criação e ampliação das novas áreas locais e a inclusão de novas situações de tratamento local se efetivaram na vigência dos atuais contratos de concessão. Isto posto, vimos reiterar nossa solicitação no sentido de que, com apoio na resolução número tal e ainda na vigência do atual contrato de concessão, os municípios integrantes da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte sejam incluídos em nova situação de tratamento local para os fins previstos no serviço telefônico fixo comutado. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, assinamos, então, esse ofício será assinado, então, por mim, na condição de secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, e pelo Ildefonso como presidente do Conselho de Desenvolvimento desta região. Como disse anteriormente, nós faremos
a partir de hoje, depois o encaminhamento para todos os prefeitos, para que tenham isto como um instrumento formal, e, portanto, aguardaremos uma nova posição, um novo posicionamento do presidente da Anatel em razão desses precedentes existentes e por tomadas de decisões adotadas pelo Conselho da Anatel, incluindo outras regiões, portanto, que não passaram por audiências públicas. Então, gostaria, naturalmente, de expor isto com esses detalhes, porque, claro, esta é uma das metas, uma das prioridades que foram traçadas por esse Conselho de Desenvolvimento. E, portanto, vamos dar continuidade a esse processo. Se for o caso, marcaremos uma nova reunião com o presidente da Anatel, para que a gente possa debater exaustivamente e fazer, eu não diria esse apelo, mas apresentar esses argumentos técnicos que possam embasar, portanto, a Anatel para fazer uma revisão desse seu posicionamento.